Saúde os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. O tema desta noite, deste dia 5 de dezembro de 2020, é o seguinte: missões transculturais. Quando uma cultura está errada, muda-se a cultura ou a Bíblia? Portanto, a pergunta que fica é: quando uma cultura está errada, muda-se a cultura ou a Bíblia? E isto porque existe por aí um conceito que, quando se faz missão de um país para outro, nós não podemos falar nada que vá contra aquela cultura. E o que é a cultura? A cultura de um povo é todo o modus vivendi daquele povo, toda a maneira de viver daquele povo, com o seu conjunto de preceitos, leis, regras, usos, costumes e tradições. É todo o modus vivendi de um povo, a maneira de viver de um povo. Quando está errado, quando tem coisa errada, o que é que a gente vai mudar? Será que modificamos, aleluia, quando a cultura está errada, muda-se a cultura ou a Bíblia? Porque muitos querem mudar a Bíblia. Será que existe alguma cultura que está acima da palavra de Deus? Será que a cultura de um determinado povo é tão imaculada, tão perfeita, tão santa, que não se pode falar nada contra aquilo que eles falam errado, e a Bíblia é que tem que ser alterada? O que é que se vai alterar? O que é que vamos alterar? Vamos alterar a Bíblia? Será que temos que pregar um evangelho para cada cultura? Por exemplo, se num determinado país é cultura, ou seja, é costume, é uso, é costume, é tradição, é uma coisa normal, natural, beber, fumar, drogar-se, harabandou, viver amasiado, xará, em fornicação, aleluia, divorciar e casar quantas vezes quiser, com novas mulheres, xaramandagai, é cultura. Ou casar com várias mulheres, um homem ser polígamo, casar com várias, andar abaixei, um velho casar com uma criança de 6 anos, 7 anos, ser pedófilo. Não é? Se isso é a cultura do povo, o que é que se vai mudar? Vai-se mudar, aleluia, a Bíblia ou a cultura? O que é que está acima de tudo? Aleluia a todos, aleluia, já vamos ver isto, amém? Então é a pergunta, porquê? Existem por aí vários conceitos aí, inclusive aqui há dias ouvi um pregador dizendo que roupa, isso aí é costume, roupa não é doutrina. E eu já provei que toda a doutrina tem como conteúdo os usos e costumes. Embora doutrina, na definição do dicionário, seja ensino e costume seja um hábito, ou seja, doutrina é uma coisa e os usos e costumes é outra. A doutrina é o ensinamento, instrução. Aleluia, glória a Deus. Aramandarai astéria. Aleluia, portanto é o ensino. A doutrina é a instrução, é o ensino, glória a Deus. E o uso e costume são os hábitos. Embora sejam duas coisas diferentes perante a definição do dicionário, todavia, os usos e costumes são o conteúdo da doutrina. Aleluia. Doutrina sem usos e costumes, irmãos, não, aleluia, vira o quê? Uma utopia. É uma teoria sem prática. É algo apenas teórico, impossível de colocar em prática. É algo, aleluia, impossível, aleluia, de ser alcançado. É algo utópico. Amém? Então, glória a Deus. Sharamandaya, Surikanta, Ramanagai. Então temos de ter cuidado. Missões transculturais é o tema desta palavra, deste estudo. Missões transculturais. Quando uma cultura está errada, muda-se a palavra de Deus, muda-se a Bíblia ou a cultura? Muda-se a cultura ou a Bíblia? É que estão por aí a dizer que a cultura, nós não podemos pregar nada que vai contra a cultura daquele povo, porque é a cultura, são os usos, são os costumes, são as tradições daquele povo. Aleluia. Tekamanai, Shurikova Ramanagai. Portanto, missões transculturais, o tema desta mensagem. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando uma cultura está errada, muda-se a cultura ou muda-se a palavra de Deus? Muda-se a tradição de um povo, aleluia, ou muda-se a Bíblia? O que é que vamos alterar? Glória a Deus. Alaman tokovanai. Oricanta alabaster. Vamos para a Bíblia. Bíblia online. Glória a Deus. Vamos primeiro para o texto que eu gosto imenso de ler, que é Marcos 16. Amém? Palavras do Senhor Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo
pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsareis demónios, falareis novas línguas, pegareis em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não vos fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Aleluia. Amém? Então, foi Jesus quem disse. Para quem? Para os seus discípulos. Ide por todo o mundo, ou seja, ide pelos 4 cantos da terra, ide pelos 5 continentes. Ide pelos 7 mares, 7 oceanos. Aleluia. Ide pelas mais de 150 nações. Ide por todo o mundo. Ide, aleluia, a cada lugar, a cada vilarejo. E pregai o Evangelho a toda a criatura. Repare, Jesus disse pregai um Evangelho para cada cultura. Jesus não disse pregai um Evangelho para cada criatura, nem um Evangelho para cada cultura, para cada povo, para cada tribo, para cada raça, para cada nação. Aleluia. Jesus não disse ide e pregai um Evangelho, ide por todo o mundo e pregai um Evangelho para cada cultura. Será que o Evangelho tem que ser maleável? Tem que se adaptar, não é? Às culturas, porque hoje existe aquela ideia que nós temos que nos aculturar, ou seja, temos que nos adaptar à cultura, nós como ministros do Evangelho. Mas será que nós temos mesmo que nos aculturar? Ou a cultura, aleluia, a cultura tem que ser absorvida pelo poder da palavra de Deus. A cultura pecaminosa tem que ver em nós o exemplo de diferença, tal como disse Malaquias no capítulo 3, versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Então Jesus não disse, ide por todo o mundo e pregai um Evangelho para cada cultura. Olha, aquela cultura ali, se naquela cultura ali eles bebem bebida alcoólica, tu tens que pregar um Evangelho mais light. Tu tens que dizer não, que Deus só quer o coração, que não tem problema, pode beber à vontade. Porque nós não podemos ir contra a cultura. E aí está o problema, meu irmão. Ricantarais, das missões transculturais, muitos estão se sujeitando à cultura. A cultura está acima da própria palavra de Deus. E estão subvertendo aquilo, não é, que Deus revelou no Salmo 138, versículo 2. Que Deus engrandeceu. Aleluia! O que é que diz o Salmo 138, 2? Aleluia! Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e te louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então o que é que está acima de tudo? É a palavra de Deus. Deus engrandeceu a palavra acima de todo o teu nome. E já o nome de Deus é santo. Porque a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque eu não terei por inocente aquele que o fizer. Está lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, é um dos mandamentos, não tomar o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o seu nome é santo. Aleluia, glória, santo Pai, santo Filho, santo Espírito Santo. Yahvé é santo, não tomes o nome dele em vão. Aleluia, glória a Deus. Então já o nome dele tem que ser reverenciado, tem que ser temido, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento, quanto mais a sua palavra, que é a sua vontade expressa. Então a palavra foi engrandecida acima de todo o seu nome. Aleluia. A Bíblia diz, rimanai de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas vaziou-se a si mesmo, tomando a forma de ser e fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus, aleluia, todo o joelho se dobre dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleix, adequer e managai. Filipenses 2:5-11. Então Jesus é quem é a palavra de Deus, e os exércitos dos céus o seguem. Está lá em Apocalipse capítulo 19. Aleluia. Então Jesus é a palavra viva. Aleluia. Daramassaia. E a Bíblia é a palavra revelada. Aleluia. A Bíblia é a palavra revelada. Glória a Deus. Então Deus engrandeceu a sua palavra acima de todo o seu nome. Deus deu o nome que é sobre todo o nome. Ei, cantarabastéria. Ori cantarabastéria andalabaia. Então, meu irmão, cuidado, meu irmão. O que está acima de tudo é Deus. E a sua vontade. E a sua palavra, que é a sua vontade expressa. Aleluia. Ricantalamastéria. Aleluia. Então tem muita gente aí, meu irmão, indo para o inferno, querendo em baboseira, meu irmão. Jesus mandou pregar um evangelho, pregai o evangelho a toda a criatura, mas não mandou pregar um evangelho para cada criatura, não mandou pregar um evangelho para cada cultura. Se numa cultura é uma cultura de bebedice, de beberrão, de borracheira, de consumo de bebida alcoólica, porque eles dizem como alguns bebem moderadamente porque um pouquinho não faz mal até. Aleluia, rima nagachai. Então tu chegas lá, não é?
tu chegas lá, o que é que vai ser mudado? Aleluia, aleluia. É a cultura pecaminosa deles, são beberrões, são bebedores de bebida alcoólica, ou é o Evangelho, ou é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus for aniquilada, a palavra de Deus não pode ser aniquilada, meu irmão. Não pode ser subvertida, não pode ser distorcida para agradar bêbados, para agradar beberrões, para agradar homens e mulheres que estão na carne bebendo bebida alcoólica. Rima, naga, saia, play, quando a Bíblia diz que o vinho é escarnecedor e não sabe todo aquilo que neles errar. Aleluia, muita gente errando o alvo, e o alvo é Cristo. Aleluia, rima, naga, saia, play, e o pecado é o quê? Errar o alvo. Muitos estão errando o alvo, que é a salvação, por causa da bebida alcoólica. Então, se numa determinada cultura, não é? É cultura, não casam pela lei civil, não casam pela lei dos homens, eles não se casam, vivem só amigados, é cultura, então não se vai pregar nada contra essa cultura, porque é a cultura deles. Rima naga cheia, playa, suri, canta, asnéria, ori, canta, lamastéria. Eu até concordo, meu, que a gente tem que se aculturar no sentido. A Ramanagashai, de se adaptar à cultura, sim, mas naquilo que não é pecaminoso, naquilo que é neutro ao Evangelho, ou que é de acordo com o Evangelho, mas naquilo que é contrário ao Evangelho, não. Nós não temos que nos aculturar, mas a cultura é que tem que ser absorvida pelo Evangelho. A cultura é que tem que se adaptar ao Evangelho, e não o Evangelho a se adaptar à cultura. O que é aculturar? Aculturar é a pessoa se adaptar à cultura, se submeter, se sujeitar, se integrar na cultura, agir de acordo com a cultura. Alamandagassurikai, mas quando uma cultura está errada, ou quando há algo errado numa cultura, o que tem que ser mudado é a cultura, não o Evangelho. Jesus mandou pregar o Evangelho a toda a criatura. Oh, glória a Deus, estou sentindo uma glória. Aramando Govanagashaya Playa. Oh, glória a Deus. Arimeneri, Andarabaia, Managastéria. Então o tema de hoje é missões transculturais. Aleluia. Missões transculturais. Aleluia. Inamandagai, Andarabashai. Aleluia. Quando uma cultura está errada, o que é que se muda? É a cultura ou a palavra de Deus? É a cultura ou é a Bíblia? O que é que está acima de todo o nome, até do próprio nome de Deus, que é santo? É a palavra de Deus, é a vontade dele expressa. Aleluia, seja feita a tua vontade a ser até como seus. Mateus 6,10. Aleluia. Então cuidado, muita gente está arrebentando, entra para um curso de teologia, vai estudar missiologia, ou vai estudar sobre missões, missiologia, e aí veio a matéria missões transculturais, e veio a matéria, e veio o professor de missões transculturais do texto a culturar. Né? Se lá eles andam nus, tu vais andar nu também. Se lá eles bebem, tu vais beber também. Então tu vais ficar com os pecadores. Aleluia, quando a Bíblia diz: vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, para nada mais presta senão para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se assente uma candeia se loca debaixo do alqueiro, mas sobre o velador, e dá luz a todos os que estão em casa. Assim resplandece também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Aleluia, a palavra, nós temos que fazer a diferença. Tal como profetizou Malaquias: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Oricanta lá uma série, anda lá baia. Malaquias 3,18. O mundo tem sido o espelho para as igrejas, mas a igreja é que tem que ser o espelho para o mundo. A igreja é que tem que refletir a glória de Deus, a santidade de Deus para o mundo pecaminoso. O mundo inteiro jaz no maligno, 1 João 5,19. Então todas as culturas estão corrompidas. Não existe uma cultura perfeita. A única cultura que é santa é dos santos, é daqueles que aceitam Jesus e largam o pecado, largam tudo para servir a Jesus. É dos discípulos de Jesus. Mas todas as nações, as culturas de todas as nações têm coisas realmente neutras, de acordo com o Evangelho, que é uma minoria de coisas. Por causa de quê? Porque nós somos feitos à imagem conforme a semelhança de Deus. Algo de Deus ainda está em nós, que é a consciência. Então algumas leis são de acordo, regras, normas, usos, costumes, tradições, estão de acordo com a palavra de Deus. Alguns sim, mas muitos não, a maioria é contrário. Tem também costumes neutros, que não aquecem nem arrefecem, como diz o português, não fazem dano algum. Alabados, são neutros. Mas tem também usos e costumes, tradições são contrárias. Aleluia, a palavra de Deus dentro de uma cultura. Encantar a mastéria, andalabai. Se a cultura está errada, vai-se mudar o quê? Muda-se a cultura, não se vai mudar a palavra de Deus. Então deve ter muito cuidado. O diabo está levando muita gente para o inferno com esta história de missões transculturais, da forma como é ensinado nos cursos de teologia modernos. Aleluia. Eles estão dizendo, é a cultura deles, é a cultura, então não se pode falar nada. É a cultura deles. Então há culturas em que roubam, é a cultura deles. Há culturas em que matam as pessoas, aleluia, por nada, por coisas, por motivos, não têm motivo, matam as pessoas. Há culturas que violam as virgens. Então há cultura para todo o gosto. Há cultura de pedófilos, há cultura de homossexuais, há cultura de lésbicas,
Há a cultura de ladrões, há a cultura de beberrões. Hiramandagashuri Kondorogoshou. Rimana, há a cultura ateia, há a cultura idólatra, pagã. Cuidado, Jesus mandou pregar o Evangelho, não um Evangelho para cada cultura, mas um único Evangelho para todas as culturas, para todas as criaturas que fazem parte de todas as tribos, nações, línguas, todos os povos. Aleluia! Sharamandaraya, Surikantarabashéria. Atos capítulo 1, versículo 7. Não vos compete ou não vos pertence saber os tempos e as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito de ser minhas testemunhas em toda a Jerusalém, como em toda a Judeia, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. Então Jesus mandou nós, os discípulos, ser testemunhas. Testemunhar o quê? Do verdadeiro Evangelho, o único Evangelho. O é um artigo definido, pregai o Evangelho. O é um artigo definido. Se fosse um Evangelho, não é? Queria dizer que havia mais do que um diferente. Jesus não mandou adaptar o Evangelho às culturas, não mandou o Evangelho se aculturar, não mandou a Bíblia ser aculturada, ser absorvida pela cultura, ser submetida, adaptada totalmente à cultura, mas mandou as culturas se converter. Convertei-vos e arrependei-vos para que sejam apagadas as vossas transgressões e venham sobre vós os tempos de refrigério, disse aleluia o Senhor. Então é a palavra do Senhor que o manda. Aleluia. Quando há alguma coisa errada na cultura, tem que se mudar a cultura, não o Evangelho. Oh, glória a Deus. Ramandagacheia. Frisando aqui, Jesus mandou pregar o único. O é um artigo que quer dizer único. O único Evangelho, um só Evangelho. Para toda a criatura, para toda a raça, trinação e língua. Para toda a cultura, que são, aleluia, ricantalabastéria. Jesus não mandou pregar um Evangelho para cada criatura, nem um Evangelho para cada cultura diferente, para se adaptar, não é? Para não ferir, não é? As coisas erradas daquela cultura, os usos e costumes, tradições daquela cultura que estão errados. Aleluia, rimpalabastéria. E como eu frisei, não existe cultura santa de nenhum povo na face da terra, excepto a cultura do cristão, aleluia, que largou tudo para seguir a Jesus. Todos os povos, aleluia, se corromperam em seus hábitos, usos e costumes, cultura e tradição, pois herdaram uma natureza pecaminosa e corrompida de Adão. A sociedade atual se corrompeu em muitos países. Aliás, ela em todos os países está corrompida, mas numa está mais corrompida do que noutros. Aleluia, por exemplo, aleluia, glória a Deus, já vou dar os exemplos. Mas vamos aqui para a Bíblia, irmão. Já estou aqui aprovando, irmão. Aleluia. Rimanagashaya playa suricantaramanagai. Rovalaba cantaraia. Será que nós como cristãos, como ministros do Evangelho, temos que nos aculturar no sentido de ser absorvidos plenamente pela cultura? Não falar nada que vai chocar com a cultura do povo que vamos evangelizar de forma alguma. Claro que eu tenho que aprender os hábitos, os usos, os costumes. Por exemplo, em Portugal, aleluia, em Portugal, quando nasce um menino, nós podemos chamá-lo de rapaz. Ele vai ser rapaz até que seja maior de idade. Ele é rapaz como de recém-nascido, como criança pequena, como aleluia, andará massaia, como adolescente, como jovem, andará até quase, a época de adulto é um rapaz, até fazer a maioridade de 18 anos é um rapaz. E também quando nasce menina, aleluia, ela vai ser menina, ela vai ser chamada de rapariga. Quando nasce é uma rapariga. Em Portugal, dizer rapariga não tem nenhum sentido pejorativo, nenhum sentido de denegrir a imagem de quem for. Rapariga é apenas o feminino de rapaz. Rapaz é menino. Rapariga é menina. Mais nada. Mas no Brasil, isso já é uma ofensa. Não é? Se eu chegar ao Brasil e dizer esta rapariga, tu és uma rapariga, olha esta rapariga, eu arrisco-me a levar uma chapada na cara, arranjar já uma contenda com toda a família e amigos, e quem sabe andar a massaia, playa súria, cantasnéria, não ficar bem na situação. Então, meu irmão, eu tenho que me aculturar no sentido, aleluia, de aprender as culturas, que eu vou evangelizar, o que é que eu posso falar, o que é que eu não posso falar, aleluia. Como é que eu devo agir, como é que eu não devo. Agora, não é concordar com o pecado. O pecado é outra coisa, eu não posso concordar com o pecado. Não é? E a cultura do Brasil tem várias coisas pecaminosas. Tem a caipirinha, uma bebida tradicional, uma bebida que faz parte da cultura brasileira. Não é? O samba, a lambada, o forró, tudo isso faz parte, esses estilos musicais, da cultura brasileira. Celebrar o carnaval, participar em marchas de carnaval, desfile de carnavalesco, uma vez por ano, durante vários dias, dançando, não é? Bebendo, Indaramasté, faz parte da cultura brasileira. Futebol faz parte da cultura brasileira, meu irmão. Mas tu te apegares à cultura, tu vais evangelizar o Brasil, Indarabachá e diz, isso é cultura. Então,
Será que então já não podes pregar contra o pecado? Cuidado. Então estou ensinando coisas erradas nos cursos de teologia. Estou ensinando que em missões transculturais nós não podemos falar nada contra aquela cultura. Porque a cultura, para eles, embora não digam isso taxativamente expressamente, mas está acima de tudo, está acima da própria Bíblia. E eles dividem artificialmente princípios de costumes. Aleluia! Quando não existe nenhum princípio bíblico, nenhuma doutrina bíblica que não tenha como conteúdo, aleluia, os usos e costumes. Faz parte da doutrina, está incluso dentro da doutrina os usos e costumes. Não se pode pregar a doutrina sem usos e costumes, irmão. Glória a Deus. Iramanda Gabashuri Cantaramanari. Então muita gente está indo para o inferno por causa dessa ideia errada. Nós temos que nos aculturar a ponto de absorver tudo o que há numa cultura, seja certo ou errado. E que o pregador não pode dizer nada que vá contra a cultura de um determinado povo, mesmo que isso seja um pecado. Então está errado. Cuidado, meu irmão. Cuidado, muita gente vai se arrebentar naquele dia. Ramanagashe, conforme eu disse, o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos Deus e que o mundo inteiro está no maligno. Oricantarai. Jeremias capítulo 10. Muitos dizem, mas isso é costume, é uso, é tradição daquele povo, isso é normal. Pode ser normal para eles, mas tu és servo de Deus, tens de fazer a diferença. Não é normal para ti. Jeremias 10 1 e 2 diz assim, eu vou ler do 1 ao 3, aliás, do 1 ao 2. Ouvi a palavra do Senhor que vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, ou seja, o caminho dos estrangeiros, das nações estrangeiras. Nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade. Depois a seguir fala do quê? De imagens de escultura. Eu não vou estar aqui a falar do contexto, porque não há necessidade, mas aqui diz, os costumes dos povos são vaidade. E a Bíblia diz no Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor e quem habitará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega à vaidade a sua alma nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Então, os costumes dos povos, se os costumes fazem parte da cultura de um povo, então eles são vaidade, eles são vãos, eles são pecaminosos, não vão levar eles para o céu. Então cuidado, meu irmão. Canta lá mastéria. Aleluia. Muitos falam da tradição, não é? Glória a Deus. Aramanagai. Olha o que é que Jesus disse, Mateus 15:6. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. A palavra de Deus é anulada por causa de guardar as tradições. Uricantaramanagasher, cantaramanagai. Olha, versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse, porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Aleluia. Aleluia. Versículo 6. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. A palavra de Deus é anulada. É invalidada por causa de guardar as tradições. É tradição. Cuidado com essas tradições. No Brasil tem tradições pecaminosas, irmão. Já falei no Andaramasaia. Em Portugal também. Em todas as nações. Cuidado, meu irmão. Aleluia. Mateus capítulo 5 diz assim, vós sois o sal da terra. Então, eu sou o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Ou seja, se o sal, aleluia, não tiver sabor, se o sal não tiver sabor, como é que ele vai salgar? Vai salgar o quê? Aleluia, porque o sal tem a função de salgar. Se não houver sal, não se consegue salgar com mais nada. Para nada mais presta esse sal, senão para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então o mundo está em trevas, o mundo jaz no maligno. Conforme foi lido em 1 João 5,19. O mundo está em trevas, mas nós somos a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, ou seja, debaixo de um pepinal, debaixo do milharal, mas no velador, num lugar alto, elevado, e assim dá luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então nós, como sal da terra, como luz do mundo, como diferentes para fazer a diferença, como santos, separados do pecado, nós temos que fazer a diferença. Nós não nos podemos corromper. Aleluia. Alabanto kovanai sheri pantaramasteria. Orripalabasteria. Em 1 Pedro, capítulo, aleluia, glória a Deus, sharamandagaia, pantaramanagaia, orripalabasteria andalabaia. 1 versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede depois vós também santos em toda a vossa maneira de viver, por quanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Se enfocais, aleluia, só até aqui. Sede santos porque eu sou santo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
1 São Censos 5:23, aleluia. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oricanta lamaná. Então muita gente vai se atrapalhar, irmão. A cultura, as culturas são os modos de viver de um povo. Cada povo tem a sua cultura, glória a Deus. É todo um modo de viver. E existem culturas que são neutras. Ou seja, coisas dentro de uma cultura que são neutras à palavra de Deus. Existem coisas que estão de acordo com a palavra de Deus e existem coisas que são contrárias à palavra de Deus. De modo algum, eu vou ter que me aculturar no sentido pleno. Ou seja, eu vou ter que... Eu vou ter que ser absorvido pela cultura. Não, a cultura pecaminosa é que tem que receber de mim a luz que há em mim, a receber de mim o tempero, o sal que há em mim, que conserva, que tempera, que sara, a luz que ilumina, que guia, o calor, o fogo, que purifica, a glória de Deus, a presença de Deus, a revelação de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, aleluia. Glória seja dada a Deus. Então, meu irmão, muita gente está indo para o inferno e não sabe, porque estudou missões e agora anda pregando heresias. Estudou missões transculturais e agora diz, não, isso é cultura. Lá, se eles andam nus, é cultura deles. Os índios andam nus, os indígenas andam nus, é cultura. Então não podemos pregar nada contra a cultura. Não é? Por isso é que eles dizem que roupa é uso e costume. Então, o meu palhaço, dá vontade de chamar de palhaço. Se roupa é uso e costume, anda sem roupa, seu palhaço, seu hipócrita. Desce para roupa, anda nu. Se a roupa é apenas uso e costume, roupa não é doutrina, anda sem ela. Se ela não é doutrina, anda sem ela. Vais ver onde é que tu vais parar no dia do juízo final. Aliás, no dia do arrebatamento não sobes. E no dia do juízo final vais para o inferno eterno, que é o lago de fogo. Cuidado, meu irmão. Deus ele é a Bíblia diz, eis que eu venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas roupas para que não ande nu e se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16:15. Então deve-se pregar um evangelho para todas as culturas. As culturas pecaminosas, a cultura espanhola, a cultura italiana, a cultura turca, a cultura alabaia, a banda irlandesa, a cultura suíça, a cultura japonesa, a cultura francesa, a cultura italiana, oricanta lamasteria, andalamaia, a holandesa, a cultura brasileira, a cultura alemã, andaramassai, as culturas de todas, a colombiana, todas as culturas têm que ser transformadas pelo poder do evangelho. É porque Deus engrandeceu o evangelho, a sua palavra acima de todo o seu nome. O que está acima não é a cultura. Não é o evangelho, não é a palavra de Deus, não é a Bíblia que tem que se vergar e se ajoelhar diante da cultura. E colocar a cultura num pedestal de glória e no altar. Mas é a cultura que tem que se ajoelhar diante da palavra de Deus. Que é Jesus, aleluia, é aquele que nos resgatou na cruz e dentro da sua vontade expressa que é a sua... aleluia, que é os seus mandamentos, a sua revelação escrita que é a Bíblia. Haramanto Kovasheria. Glória a Deus. Alabanda, Rogou, Varamanagai. Ramanagashé. Voltamos aqui para a Bíblia online, irmão. Vamos aqui comer Bíblia. Aleluia. Deus quer que a gente coma a Bíblia. Aleluia. Ramanagashé. Levítico, capítulo 20. Aliás, exatamente. Glória a Deus. Ramanaya, Surikaya. Uricantaramanagai, Pantaramanagai, Pantaramaster. Levítico, capítulo 20, versículo 23. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós. Ou seja, não andeis conforme a cultura desses povos, dessas nações, a cultura deles, os costumes, não é? Porque a cultura é o conjunto de todos os usos e costumes, tradições, regras, maneira de ser, modo de viver de um povo. Não andeis de acordo com a cultura dessas nações que eu expulso diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, porquanto fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito em herança, possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para a possuirdes. Terra que manda leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos separei dos povos. Então Deus separou Israel de todos os povos. No Novo Testamento Deus separou a igreja, os cristãos de todos os povos. Aleluia. Aleluia. Dos mundanos, dos carnais, dos endemoniados, dos oprimidos por Satanás, dos conduzidos por espíritos imundos. Aleluia. De gente que não tem temor de Deus. Aleluia. Deus separou. Nós somos santos. Aleluia. Então, aleluia. Deus não quer que a gente ande segundo os costumes das nações. Aleluia, porque nós somos nação santa. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Mas vós sois a geração ou raça eleita, sacerdócio real, a nação santa. Nós somos a nação santa. Somos separados, povo adquirido pelo sangue do Cordeiro, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia.
Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Bem claro aqui, nós temos que ser diferentes. Ela vai fazer a diferença na terra. Glória a Deus. Então estou aqui provando, irmão, usos, costumes, tradições, regras nacionais, até leis diabólicas. Ai daqueles que decretam leis injustas. Arrabando govachai, tudo isso não tem que ser observado pelo cristão, não. O cristão tem que fazer a diferença. Eles têm que ver em nós a diferença. Aleluia. Muitos usam aquele versículo. Paulo diz para a gente se fazer tolo. Paulo se fez tolo para ganhar. Eu me fiz tolo para ganhar. Estou a fazer-se tolo é uma coisa, ser tolo é outra coisa. Ser tolo é pecar junto com os tolos. Fazer-se de tolo é ter estratégia evangelística. Ramanagachai, às vezes para não entrar logo de choque. Não falar, às vezes não é o tempo de falar certas coisas, falar no tempo certo, ou falar da maneira correta, porque há o tempo e o modo de falar. É ter sabedoria para evangelizar. Rimanagas para ganhar as almas. É diferente. Fazer-se de tolo é fazer que estou a ignorar, não ignorando, é estar vendo a idolatria, a casa cheia de imagens, mas eu não dizer, olha, tu vais já para o inferno se não partires já isso, mandares tudo isso para o lixo, não. Isso é falta de sabedoria. Então não é o tempo de falar, às vezes tem que se falar de outras coisas para depois entrar na questão da idolatria. Só há um Deus. O resto tudo, aleluia, são deuses falsos. E aí eles vão entender, mas primeiro temos que falar sobre o pecado. A pessoa tem que aceitar a Jesus para depois receber a palavra e o Espírito Santo entrar. Então quando o Paulo diz, eu me fiz tolo para ganhar os tolos, fiz-me tudo para ganhar todos, fiz-me judeu para ganhar os judeus, fiz-me, aleluia, rovalabachai, fez-se gentil para ganhar os gentios, não quer dizer que ele, rimanai, tenha pecado juntamente com os judeus ou gentios, ou romanos, ou gregos, seja lá quem fosse. Isso quer dizer, a estratégia, ele fez de fazer-se de tolo, é ter sabedoria, andaramachai, aleluia, é saber como evangelizar, aleluia, de uma forma sábia para ganhar as almas. É diferente fazer-se de tolo, ser tolo. Ser tolo é pecar junto com os tolos. Aleluia. Então, meu irmão, aleluia. Vamos estar agora alguns exemplos, irmão. Oricanta la masteria anda la vaia. Nós somos a nação santa, irmão. Temos de fazer a diferença na terra. Somos povo adquirido pelo sangue do Cordeiro para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é um evangelho para todas as culturas e não um evangelho para cada cultura. É um único evangelho, é o evangelho. O é único, não é um de muitos. Não há vários evangelhos. Há um só evangelho. Ramanagash, muitos adaptam, muitas igrejas adaptam, dizem assim, olha, lá naquela igreja tu não podes beber bebida alcoólica, mas aqui tu podes, porque um pouquinho não faz mal. Aleluia. Contrariando o que está em Gálatas 5.9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é boa a vossa vanglória, a vossa jactância. Um pouco de fermento leveda toda a massa, porque conforme 1 Coríntios 5.6. Então o vinho é escarnecedor, não é sábio todo aquele que neles errar. E o que é errar? Errar é pecar, é errar o alvo. A definição de pecado vem do grego amartia, quer dizer errar o alvo. O alvo é que é Cristo, para que alcanceis o fim da vossa fé, ou seja, a meta, o alvo, o objetivo que é chegar ao céu. Então o pecado separa o homem de Deus, aleluia. Aleluia. Então temos que pregar um evangelho único para toda a cultura. Se há algo de errado numa cultura, o que tem que ser mudado é a cultura, não o evangelho. Aleluia. Aleluia. Nós não temos que nos aculturar de tal modo a ponto de ser absorvidos inteiramente pela cultura, incluindo as coisas erradas que nessa cultura tem. Então isto é bem claro, irmão. É um ensino muito forte. Aleluia. Hoje estamos falando sobre missão, missiologia, aleluia. Então eu tive que saber algumas coisas do Brasil. Quando eu fui para lá, eu tive que saber, por exemplo, não se pode pregar, dizer rapariga, ou apontar para uma moça, uma jovem, esta rapariga, não é? Porque vai pensar que estamos a ofender, estamos a chamar de prostituta. Então temos que nos aculturar no sentido de saber certas coisas que podem ofender, escandalizar e impedir que o Evangelho seja pregado como Deus quer. Mas não é concordar com o pecado. Eu não fui para o Brasil para beber caipirinha, irmão. É cultura do Brasil a caipirinha. Não fui para o Brasil para beber caipirinha. Não bebi caipirinha, não bebo bebida alcoólica. Até mesmo em Portugal, é cultura de Portugal o vinho. Aleluia. Eu uma vez, irmão, aleluia, fui convidado para ir a Felgueiras. Fomos convidados por um pastor de uma outra igreja e ele convidou o meu pastor-presidente. Na altura eu estava numa assembleia e eu fui lá, mais o meu pastor-presidente. Fomos convidados para ir lá à casa dele e quando chegámos lá, a casa, para meu espanto, tinha uma enorme mesa na sala, uma casa até bastante grande, bastante abençoada, uma casa boa, uma casa
Não era uma casa pequena, tinha várias divisões, vários quartos. E quando eu entrei nessa casa, para o meu espanto, quando eu cheguei à sala, a mesa dessa sala estava cheia de garrafas de bebida alcoólica. Não é? E ele virou-se para mim, esse pastor, e disse: o irmão bebe. Não bebe? Eu disse: não, eu não bebo. Mas o irmão não é português, eu sou português, mas não bebo. Está na managa séria. É que é pantaraia. Ou seja, repara, ele era brasileiro, era um pastor brasileiro. Charamando, e veio para aqui, o que é que ele fez? Ele se aculturou de tal forma que foi absorvido pela cultura, estudou errado missões transculturais, chegou aqui e se corrompeu, ele mesmo se corrompeu, ele mesmo andava a beber com os bêbados, ele mesmo andava no pecado, e se não se arrepender irá descer à sepultura em pecado, irá para o inferno. Então eu fiz a diferença, meu irmão, cheguei lá, ou somos crentes ou somos mundanos. O irmão bebe? Não, não bebo, eu sou cristão, não bebo, sou evangélico, não disse, mas pensei, porque a gente tem que ter sabedoria. Isso não bebo. Eu fiquei bastante espantado com aquela ofrenda para mim. E depois ele insistiu, mas o irmão não é português. Todo português, mas eu sou português, mas eu não bebo. Ou seja, eu sou português, mas eu sou santo. Eu nasci de novo, eu sou cristão, verdadeiro, não fingido. Aleluia, sou genuíno, glória a Deus, alá, baxer e andaraia. Então é a cultura do Brasil, caipirinha, é a cultura de Portugal, o vinho. É a cultura do Brasil, o carnaval. Eu não fui lá dançar carnaval, não fui lá celebrar carnaval. É a cultura do Brasil, a lambada, o samba, o forró. Eu não fui lá dançar forró com ninguém. Rimanaga, Saia, Playa, Súria, Cai, festa junina, é cultura também. Aqui é a festa dos santos, Santo António, São Pedro, São João, é cultura. Então, ai, xarabandagai, aleluia. Então não podemos falar nada contra a idolatria. Não podemos falar nada contra a festa da carne, que é o carnaval, e contra a idolatria das festas consagradas aos santos. Também beber cerveja é cultura. Um dia de tanto calor, está tanto calor, é cultura, vamos ver uma cerveja. Rimanaga é cultura de Portugal, do Brasil, de várias nações. Beber um champanhe, por exemplo, quando há passagem de ano ou quando alguém faz anos, beber um champanhe ou um licor, não é uma bebida mais forte, não há problema, mas a Bíblia diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, não é sábio, todo aquele neles é rara. Então eu vou ficar com a cultura portuguesa, brasileira, pecaminosa, arrebentada pelo pecado, destruída pelo pecado, a cultura endemoniada, ou vou ficar com a palavra de Deus? Aleluia, andaramasaia. Então esse pastor que veio cá para Portugal, que eu nem vou citar o nome, não interessa, que Deus o liberte, não tenho nada contra a alma dele, a gente quer é salvação. Infelizmente, ele no Brasil sabia que beber vinho era pecado, porque ele é assembleiano, ele é da Assembleia de Pé Roxo, é dos antigos. Ele conhece a santidade, a sã doutrina. Andará ainda na Assembleia, atualmente na Assembleia, são contra a bebida alcoólica. Pelo menos a Assembleia tradicional, aquela Assembleia ligada, que foi fundada em Belém do Pará, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Então ele veio da Assembleia de Deus e ele sabe muito bem que é pecado. Se no Brasil é pecado, será que aqui deixou de ser pecado? Porque estamos em Portugal, porque aqui toda a gente bebe um copo de vinho à refeição? Porque aqui toda a gente bebe sussamo? Não, não mudou. Deus não mudou. O Deus do Brasil que ele aprendeu lá é o mesmo Deus daqui. Então muita gente está se adaptando ao pecado. Eles mesmo estão pecando e levando os outros a pecar. Não é? No Brasil está calor. Não é? Está calor. O povo celebra carnaval, dança forró, lambada, coladinho e andam seminus, porque é cultura, é calor. É calor, vou-me despir porque está calor. Vou meter uma mini blusa, um shortinho, um top, uma legging, uma mini saia, uma roupa leve, transparente, colada ao corpo. É cultura. Aleluia. Eu não fui para o Brasil para andar igual à cultura. A maioria do povo do Brasil anda descascada. Esta é que é a realidade, anda seminu. Anda em pelota como veio ao mundo a quase. Mano. Esta é que é a realidade, andam com roupas indecentes e morais. Aleluia. Porque não são convertidos. Muitos dizem: eu sou crente da boca para fora. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas que o seu coração está longe, são hipócritas. Ele bem profetizou Isaías a vossos de hipócritas. Aleluia. Invalidais a palavra de Deus por guardares as vossas culturas, as vossas tradições. É a tradição andar de shortinho, de mini saia, não, no verão, ir para a praia de biquíni, de maiô, sentar na roda descansoso, uma praia cheia de gente, tudo seminu e tu lá sentado mesmo ao lado, tens uma mulher nua, seminua, em topless. É cultura. Fio dental, é cultura. Charmandura, cuidado com a cultura, meu irmão. A cultura vai levar muita gente para o inferno. Essa história de missões transculturais da forma errada, ensinada da forma errada, cursos de teologia em que na disciplina de missões ou de missiologia é ensinado
aleluia, esta asneira, que princípios da palavra de Deus são uma coisa e usos e costumes são outra coisa, e aí endeusam os usos e costumes, e os usos e costumes passam a ser intocáveis, e aí o pecado passa a ser tolerado e entra nas igrejas. Oricanta la mastéria. Cuidado, meu irmão, o capeta está entrando dia para dia. Alabaço, Kovanagashéria. Alamando Govanagashéria andarastéria. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Iripanta kama suvi que merequeri managai. Ruge que pendere merequeri manarabasheri andalabaia. Irmãos, aleluia, o mundo inteiro jaz no maligno. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, não existe uma cultura santa após o pecado de Adão, porque em Adão todos pecaram, então todas as culturas herdaram coisas pecaminosas de Adão, glória a Deus. Aramanagai. Agora repare, a sociedade atual se corrompeu em todos os países, não vou dizer em muitos, em todos. Há corrupção, há pecado em todos os países. A prática homossexual é uma prática aceita e aplaudida em vários países já, como por exemplo no Luxemburgo. As leis estão sendo mudadas e os mídia, os mass media, como por exemplo a televisão, estão lavando o cérebro às pessoas, e a educação nas escolas, também nas faculdades. O diabo está entrando através disso, ensinando que a prática homossexual é uma prática normal, boa, sadia, que dá saúde, não é? Que é uma prática normal, que é uma prática natural. Estão distorcendo a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que o homem não te terás como se fosse mulher, a abominação é, e de fora ficarão os abomináveis. E lá não entra nada contamina, nem que faça abominação. Apocalipse 21, 8 e versículo 27, conforme Levítico 18, 22. Não é? Então, leis, não é? Em prol a promoção do movimento LGBT, a marcha gay, o dia do orgulho gay, ideologia de género, sendo ensinado nas faculdades, nas escolas e até andaramassei no ensino primário, não é? A educação sexual nas escolas, as cartilhas gays, o casamento e a adoção gay, a homofobia, não é? Que é a lei da mordaça gay. Não se pode agora criticar nada sobre os gays, porque quem critica é criminoso, quem pratica o homossexualismo, que aos olhos de Deus é abominação e é digno de morte, é pecado que leva à morte. No Antigo Testamento era morte física, aleluia, e não deixou de ser digno de morte no Novo Testamento, conforme Romanos 1,32, mas Deus é Deus de misericórdia. Ele não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. Ele está dando a oportunidade ao homossexual e à lésbica que se convertam, para não descerem à sepultura e ir para o inferno, porque após a morte segue-se o juízo. Então, meu irmão, em alguns países, se agora houver um país que é proibido falar contra a prática homossexual, não se pode criticar, dizer nada, não é? Porque é a cultura do povo. Tu não vais falar nada então. E aquela pessoa vai morrer no seu pecado, vai para o inferno, e Deus vai requerer o seu sangue da tua vida. Cuidado com as culturas, irmão. As culturas estão mudando. E a cultura que vai predominar antes da vinda de Jesus é uma cultura sodomita. Como foi nos dias de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Como nos dias de Ló compravam, vendiam, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Aleluia. Até que desceu fogo do céu e os consumiu a todos. Jesus compara a sua vinda com os dias de Ló e mandou lembrar da mulher de Ló, que olhou para trás, olhou para o pecado de Sodoma e Gomorra e foi transformada em estátua de sal. Aleluia. Então os dias que antecedem a vinda de Jesus, a cultura predominante na face da terra, em todos os países, será a cultura gay. A cultura lésbica, travesti, transexual, bissexual, a cultura pedófila, a cultura de abominação, a cultura de ateísmo, não é? E de perseguição aos cristãos, leis para perseguir os cristãos. Ser cristão vai ser o pecado mais odiado. O crime mais odiado vai ser cristão. Não vai ser o assassinato, não vai ser a pedofilia, não vai ser o arripalamasteria andalabaia, não vai ser a violação, mas o crime mais odiado vai ser o crime de ser cristão. A palavra de Deus, a Bíblia, vai ser perseguida, vai ser banida de muitos países. Aleluia, porque haverá fome e sede, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então vai haver perseguição, irmão, à igreja antes do arrebatamento. Aleluia, então o povo anda a dormir. Remanagashaya playa surya cantasnéria. Irmãos, aleluia, vamos dar aqui exemplos no mundo inteiro de coisas erradas nas culturas. E quando a cultura está errada, o que tem que ser mudado é a cultura, não a palavra de Deus, não a Bíblia. Aleluia, glória a Deus, quem crê diga glória. Aleluia, estou sentindo uma glória. Ontem Deus me deu a revelação a inspiração e a revelação para escrever este ensino. E hoje estou dando para a igreja, para a edificação de muitos, eu creio, que venha a alcançar muitos no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas não vou meter aqui, porque há imagens que não podemos meter aqui, mas é assim, várias tribos indígenas
ou seja, tribos de índios, pelo mundo afora, e em pelo menos 4 dos 5 continentes. Andam nus ou seminus. Não falo na Europa porque eu não tenho conhecimento que haja tribos indígenas na Europa que andem nus ou seminus. Mas nos outros 4 continentes. Em África existem tribos indígenas que andam nus ou seminus, só com uma tanguinha só a tapar as partes íntimas. E as mulheres por vezes andam em topless. Glória a Deus. Na Ásia há tribos também indígenas. Aleluia. Nas Américas também. E na Oceania há tribos de indígenas que andam nus ou seminus. Como por exemplo até no Brasil. Os índios na Amazónia. Agora eu pergunto, será que, aleluia, para ir ganhar um índio na Amazónia, mesmo falando dos próprios missionários que fazem missão no seu próprio país, um missionário brasileiro, para ir ganhar um índio na Amazónia, será que ele vai ter que andar nu também e a sua esposa andar nua também? Será que eles vão ter que andar nus e seminus para ganhar os índios, ou eles têm que ser diferentes para que vejam neles a diferença? Aleluia, para que eles vejam neles que eles são sal da terra e luz do mundo. Será que eles vão ter que pecar também, porque andar nu é pecado? Conforme eu provei, Apocalipse 16:15, eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aleluia. Aconselho-me, compres, aleluia, vestes limpas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Apocalipse 3:18. Aleluia. Então Deus condena a nudez. A nudez é o símbolo do pecado. Aleluia. Aleluia. Se aquela cultura dos índios, eles andam nus, aleluia, eu não vou andar nu, eu posso fazer muitas outras coisas que eles façam, eu posso comer o que eles comem, desde que não comam sangue, porque a carne sem o sangue. Em Portugal, por exemplo, há o costume da morcela, que é chouriça de sangue e morcela. Há o costume do arroz de cabidela. Oricanta la mastéria da labaia, tambando guvanai, suricanta la mastéria, arabanda gabanai, o arroz de cabidela, que é um arroz com sangue. Aleluia, ripa la mastéria da labaia. É cultura portuguesa, mas aleluia, é que pentocou vandagacheri cantas néria. Aleluia, rabandagachaia. Mas eu estava até aqui a falar, meu irmão. Será que se tu fores evangelizar um índio na Amazônia, um indígena, tu tens que pecar junto com eles? Não. Tu podes comer aquilo que eles comem. Tu podes até viver como eles vivem. Mas nas roupas vestir como eles vestem, não. Porque aí tem pecado, aí tem lascívia, aí tem adultério, tem fornicação, tem pornografia, tem prostituição, tem o demónio já aí metido quando a pessoa... Porque o demónio que gosta de despir as pessoas... Aliás, quem gosta de despir as pessoas é o Satanás, é o demónio. Como aquele demónio que entrou no Gadareno. Diz que o Gadareno, aleluia, dormia no cemitério, vivia no cemitério. E feria-se com pedras e quebrava tudo, era violento. Era louco, andava gritando pelos montes à noite e que ele andava nu. O demónio andava nu, nem roupa tinha. Então, quem gosta de despir as pessoas é Satanás. Quem gosta que uma serva de Deus ande de mini saia shortinho é o diabo. Quem gosta que ande com roupa transparente é o diabo. Com roupa cavada, lascada, cavada, imoral, rachada, sensual, é Satanás. Não é Jesus, não. Isso é coisa do capeta, meu irmão. Seja em que cultura for. Então, aleluia, fazer-se de tolo é ignorar que eles estão nus. É tentar pedir força a Deus para não estar a olhar, para não estar a cobiçar, o que é quase impossível, mas não é impossível. Para Deus nada é impossível. Aleluia, rima, nagachai, a playa. É ter estratégia para os ganhar, para eles verem a diferença, para depois deles aceitarem o Evangelho. Será que eles vão continuar a andar nus porque é a cultura deles? Não podemos falar nada? Não podemos citar Apocalipse 16:15? Não podemos citar Apocalipse 3:18? Não podemos citar 2 de Coríntios capítulo 5, do 1 ao 4? Rimanai, porque seremos revestidos, formos achados vestidos e não nus? Não podemos citar muitos outros versículos, como aquele de João, no capítulo 21, se eu não estou no versículo 7, que ele ouviu que o João viu que era Jesus e estava nu, vestiu a túnica e lançou-se ao mar e cantaramaste porque estava nu. Aleluia, ele estava nu, lançou-se ao mar com vergonha de Jesus. Não pode aparecer nu diante do Senhor. Não pode aparecer em pecado, irmão. O pecado é sempre pecado. Isto é um princípio bíblico. A nudez é pecado. Não importa. Mas aquele povo anda assim, não sei o quê. Irmão. Tu não vais andar assim, tu não vais ser tolo. Fazer tolo é uma coisa, ser tolo é outra coisa. Esta é estratégia para os ganhar. Vais falar do amor de Cristo, a salvação sim. Mas quando eles aceitarem, tu vais depois instruí-los como é que eles devem andar vestidos. Eles devem andar vestidos e não despidos e não nus. Então muita gente vai se atrapalhar com esta história chamada missões transculturais, da forma errada. Aprenderam da forma errada a fazer missões transculturais.
Aleluia, rima nagashai. Então, não somente eles estão pecando, como estão introduzindo o pecado dentro das igrejas. Será que os índios da Amazônia foram ganhos pela Assembleia de Deus, pela Igreja Brasil para Cristo, pela Igreja Congregação Cristã do Brasil, pela Igreja Deus e Amor, para citar algumas igrejas pentecostais, não é? Pelas Assembleias de Deus? Será que esses índios, depois de aceitar a Jesus, continuaram a andar nus e seminus? As mulheres com os seios de fora, os homens a ver-se tudo, o traseiro, só com uma tanga à frente, continuaram da mesma maneira, meu irmão? Creio que não, meu irmão. Então cuidado com essa história, a palavra chamada aculturar. Porque o que é aculturar? Aculturar é adaptar à cultura. Tu tens de te adaptar, sim, mas em partes, não à cultura no seu todo, na sua essência. A cultura é que tem que se adaptar ao Evangelho e não o Evangelho se adaptar à cultura. A cultura é que tem que ser modificada pelo Evangelho e não o Evangelho modificado pela cultura. Porque Deus engrandeceu o Evangelho, a sua palavra acima de todo o seu nome. Deus não engrandeceu a cultura. A cultura não é um Deus que tu possas ajoelhar e venerar como missionário, como missionária. Aleluia, ricanta na mastéria. Aleluia, então isto é bem grave. Estou aqui a citar alguns exemplos. Aleluia, ricanta la mastéria, na mashéria, na bagaia. Que penequéria. Será que nós, para ganharmos os índios para Cristo, teremos também que nos despir? É a pergunta. Será que eles, depois de aceitarem Jesus, os índios, os indígenas, eles vão continuar a andar nus? Porque a Bíblia diz assim, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, tudo. Então se é tudo, até a maneira de vestir tem que se fazer novo. Tudo que está errado na cultura tem que sair. Palavrão, mau pensamento, mau sentimento, mau desejo, mau gesto, má ação, má maneira de andar e até má maneira de vestir tem que ser transformada pelo poder da palavra do Senhor. Aleluia. Então eu já aqui citei, muitos dizem que Paulo se fez tolo para ganhar os tolos, mas ignoram que fazer-se tolo é uma coisa e ser tolo é outra coisa bem diferente. Uma coisa é estratégia de evangelismo, é sabedoria para evangelizar, o tempo de falar e o modo. Às vezes não é o tempo de falar, às vezes não é a forma mais correta, o modo. E Deus nos revela e nos ensina o tempo e o modo. Uma coisa é a sabedoria para evangelizar, a estratégia de evangelismo. Aleluia, cantará managasheri, mandará bandaia. Outra, aleluia, ricanta la mastéria na lavaia. Outra coisa é ver o pecado sendo praticado pelos povos e achar que isso é bom e natural. Ramanaga cheia, playa suricantas néria. Ripa la mastéria na lavaia. Uma coisa, irmão, aleluia, é fazer-se de tolo, é ter estratégia para evangelizar, por vezes ver coisa errada, mas não ir logo de choque de frente, falar no assunto, porque isso pode afastar eles de ouvir mais a palavra e aceitar a Jesus. Ainda não é o tempo de falar, ou não é o modo, ou pedir a forma mais correta. Uma coisa é sabedoria para falar, outra coisa, aleluia, é omissão. Outra coisa é omissão e concordância. E a pior ainda, outra coisa é ser tolo. O que é ser tolo? Ser tolo é, por exemplo, imaginando que a minha esposa vai evangelizar as prostitutas e ela agora vai se vestir igual prostituta. Vai andar de mini saia, vai andar de shortinho, vai andar de top, vai andar de legging, vai andar com roupa transparente a ver-se a cueca, vai andar seminua, com tomar a cá, os seios aqui cá para fora, andar a maçai com uma roupa colante, uma roupa transparente, decotada, vai andar seminua e toda pintada e fantasiada para ganhar as prostitutas. Não, meu irmão. As prostitutas têm que ver a diferença na minha esposa, têm que ver a diferença na tua esposa, nas servas de Deus, nos... Ai, xaramanaia. Será que uma mulher, para ganhar uma missionária, para ganhar as prostitutas para Cristo, ela tem que se vestir igual prostituta, falar igual prostituta? Será que ela tem que agir igual prostituta? Será que ela tem que se prostituir também, se deitar na cama com vários homens e vender o corpo? É a pergunta que fica, meu irmão. Cuidado com essa história de missões transculturais, falada e ensinada da forma errada, e com essa história também de aculturar. Temos que nos aculturar. Aleluia, rima nagashai, porque o Evangelho não muda. Filho meu, tema ao Senhor é o Rei, não te intermetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína de ambos quem o sabe. Provérbios 24, versículo 21 e 22. É a palavra, meu irmão. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Aleluia, rima nagashai, playa suricantas nerei. Cheque playa suricantas neria. Rovala bandaga bandagai. Como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou ganhar as almas? Como é que eu vou ganhar as nações se eu fizer tudo o que faz o mundo? Se o mundo fala palavrão, eu falo palavrão. Se o mundo cobiça a mulher do próximo, eu cobiço. Se o mundo se prostitui, eu vou prostituir, adultera, eu vou adulterar. Se o mundo casa e descasa, casa e amanhã divorcia e casa de novo. Se o mundo vive amigado, eu vou também viver. Se o mundo anda seminu, faz coisa que não agrada a Deus, eu vou fazer, meu irmão. Nós temos que fazer a diferença. Aleluia. Ricanta la mastéria.
Nós não somos pagãos, não somos idólatras como os demais incrédulos que não têm a Deus. Haramanagas. Será que depois de aceitar a Cristo e conhecer todo o conselho de Deus deverão continuar a andar nus? É a pergunta que fica os índios. Nas ruas e no dia a dia perante toda a congregação. Aleluia, dentro da igreja. Não, meu irmão. Então temos de ter cuidado, meu irmão. Aleluia, ricanta la mastéria. Porque houve aí um pregador, que eu não vou citar o nome, que disse uma grande asneira. Glória a Deus, ele disse que na Guiné-Bissau, que eu também carece de fontes, eu tenho que pesquisar sobre isso. Diz que na Guiné-Bissau, e depois ele também disse em África. Primeiro ele disse em África, para generalizar, depois na Guiné-Bissau, que as mulheres andam dentro da igreja com os peitos de fora. Então andam em topless dentro da igreja, meu irmão. Andará massaia, então aleluia. Eu não creio que seja bem assim, eu creio que não é, deve ser na igreja mundana. Porque, aleluia, a igreja de sã doutrina existe na Guiné-Bissau. Não creio que na igreja de Deus é Amor, que também está na Guiné-Bissau, que as mulheres andem com os peitos de fora, meu irmão. Aleluia, porque se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. Ele diz, porque as mulheres de bem andam com os peitos de fora, não é? Por outras palavras, as mulheres, ele disse das palavras dele, não é? Que as mulheres de bem e as prostitutas andam bem vestidas. Meu irmão, aleluia, quando uma cultura está, ainda que isso fosse verdade, que eu desconfio muito disso, não creio muito nisso não, ainda que haja uma exceção a algum bairro, a algum distrito da Guiné-Bissau, a alguma localidade, em que as prostitutas andem bem vestidas e as mulheres trabalhadoras andem com os peitos de fora, tem que ser alterado, porque as prostitutas então são mais sábias, são mais prudentes do que as cristãs. Aleluia, ricanta la mastéria. E a Bíblia diz, vede prudentemente como andais, como sábios e não como néscios, aleluia, glória a Deus, ricanta la mastéria. Ramanagashuri canta ramanagandéria andalabaia. Alamanagandai, suricanta ramanagaia. Oricantaraia, suricanta lamaia. Então ele disse essa asneira para fundamentar que roupa é costume, roupa não é doutrina, irmão, roupa é doutrina sim. 1 Pedro 1, 15 e 16, sede santo em toda a vossa maneira de viver, ou seja, no original grego, em todo o vosso costume. Então eu tenho que ser santo até na minha roupa. E sem santificação das vestes, ninguém verá o Senhor, até das vestes e do corpo, ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12, 14. Cuidado, irmão. Cuidado que as heresias estão sendo propagadas aí na internet. Ramanagashaya, playa, súria, cantas, nerianda. Que pendere canteia. Aleluia. Na Islândia, meu irmão, o povo esquimó, ouve aí, na Islândia o povo esquimó é tão hospitaleiro com os seus visitantes que os homens oferecem as suas mulheres para eles e fazem troca de casais. Então será que a gente tem que se aculturar? Vamos para a Islândia e vamos nos aculturar, vamos trocar. Chego lá com a minha mulher, o esquimó vai dormir com a minha e eu vou dormir com o do esquimó. Vamos fazer troca de casais e será que isso está certo? Porque isso aí é a cultura deles, então nós não podemos ir contra a cultura. Então a cultura está acima da palavra de Deus, é isso que estão fazendo. Nas Filipinas, na Páscoa, os homens são crucificados, homens e mulheres são crucificados. Nas Filipinas, rima nagachei, mas é mais os homens que são crucificados. Aleluia, e aleluia, ricanta la mastéria, e se flagelam com chicotes. Isso é cultura, vamos fazer o mesmo. Rimaná, isto é paganismo, porquê? Porque é uma nação extremamente católica, católica ao extremo, idolatria. Aleluia, rimanagacheia, playa, suri, cantas néria, é cultura. Ramanagacheia, playa, suri, cantas néria. Que playa, suri, em Portugal. Rimanagas, um dia eu fui a uma igreja, lá no norte também, e perguntaram, você já foi ver a nova catedral? Eu fiz-me do tolo. O que é isso, nova catedral? O novo estádio da Luz, quer dizer, o novo estádio de uma equipa, de um time de futebol, que é considerado o maior time de futebol de sempre aqui em Portugal, que é o Sport Lisboa e Benfica. Eles fizeram um novo estádio e chamam Nova Catedral. Catedral é um local de adorar, de louvar, de adorar. Então estão louvando o futebol, é um sítio de idolatria. Então é a tradição aqui em Portugal. Ele era um pastor de uma igreja, ele era um pastor português de uma igreja brasileira aqui em Portugal, e a perguntar se eu tinha ido ver a Nova Catedral, o Estádio da Luz. Então ele era pastor e estava preso ao futebol, na idolatria do futebol, que é obra da carne, porque ali há contenda, porfia, peleja, dissensão, divisão, rebelião, idolatria, feitiçaria, há todo o tipo de obra da carne no futebol, em desportos de competição, em esportes de competição. Ramanagachaya, é costume. Então há várias culturas, cuidado, irmão. Remanagachaya, playa, suri, cantas, nerianda, lavaia. Ruva, labanai. Irmãos, a cultura ateísta e anticristã, aleluia, andaramastério, olha aí, a cultura ateísta, aleluia, e anticristã permeia
os países comunistas do mundo, como a China, a Coreia do Norte, Cuba e a Rússia. Aleluia! E em muitos países do regime de cultura comunista, ou seja, em muitos países de cultura de regime comunista, não se pode falar o nome de Jesus. Não se pode adquirir, possuir, nem ler a Bíblia, nem transportá-la. Não se pode evangelizar e não se pode cultuar a Jesus Cristo sob pena de prisão, tortura e até morte. Não é? O mesmo se passa nos países islâmicos. Ramanai, nos países em que reina o Islão. É a cultura deles. Não é? Nos países islâmicos, o cristão que se assume como cristão, ele vai ser preso e vai ser convidado a negar a Cristo e aceitar Allah. Negar a Bíblia e aceitar o Alcorão. Negar Jesus Cristo e aceitar a Maomé como o maior profeta. Porque sob pena de prisão, tortura e morte. Isso acontece nos países islâmicos como a Síria, de cultura islâmica como a Síria, o Irão, a Turquia e o Afeganistão. Glória a Deus. Então a cultura portuguesa também, já falei, do copo de vinho, do futebol, da morcela, tem muita coisa, do arroz de cabidela, é um arroz feito com sangue. Na cultura portuguesa tem muita coisa que não compete, glória a Deus. Ramanai. Eu para ser aceito na cultura portuguesa, eu teria que comer arroz de cabidela, chouriça de sangue, morcela de sangue, beber socialmente um copo de vinho à refeição, beber nas festas de anos, beber um copo de licor, de vinho do Porto, beber um champanhe na passagem de ano, ser um idólatra de futebol, etc e tal. Amém? Andaramassaia, Playa Suri, canta asneira. A cultura brasileira também só tem asneira. Carnaval. Aleluia. Tem o carnaval, tem a caipirinha. Rimanagacheia, Playa Suri, canta asneira. Ramanagacheia tem a caipirinha. Tem o samba, forró, axé, pagode, lambada. O carnaval tem o futebol, tem tudo. Amém? Então em que é que ficamos, irmãos? Aleluia. Ripalabaster. Estamos aqui terminando já esta palavra. Recantar a mastéria. Ruvalamanagasuri cantaramanagaia. Rapakamanagashuri cantaramanagaia. Shokopandokovanagashiri pantaramanagaia. Aleluia. Rapantakamanaganduri cantaramanagaia. Shekepalamanagaia. Clai, plai, suri cantasnéria. Amém, meu irmão? Aleluia. Chegando aqui ao final. Glória a Deus. Shekepantaraia. Então o que é que ficamos, irmão? Quando a cultura está errada, muda-se a cultura ou muda-se a palavra de Deus? Muda-se a cultura em nome de Jesus. Fica com esta palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.